Olá pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da DevMedia. Hoje eu vou estar dando o início, um pontapé inicial a um novo curso aqui na DevMedia, o curso de Primeiros Passos com o Entity Framework. A ideia é que nesse curso a gente tenha uma introdução a como utilizar o Entity Framework, todas as ferramentas que ele nos traz para o mapeamento objeto relacional, para transformar classes em bases de dados, utilizando essa ferramenta aí dentro do .NET Framework, certo? Hoje nós vamos estar falando sobre uma introdução ao Entity Framework, como ele funciona, quais são as opções que ele nos traz. E vamos em frente então. Eu sou o Henrique Machado Gasparotto, eu vou estar trazendo esse curso para vocês ao longo das próximas aulas aí também. Beleza? Vamos lá então. Bom, primeiramente, o que é o Entity Framework? Nós temos três possibilidades com o Entity Framework. O chamado Model First, que traz uma ideia de modelagem do sistema antes da criação da base de dados. Nós temos a ideia do Database First, que é o quê? Nós temos uma base de dados pronta e essa base de dados cria então as classes para mapear essa base de dados e conseguir trabalhar com ela bem dentro das aplicações que são criadas em cima do Entity Framework. E aquele que nos interessa, aquele que nós vamos analisar mais a fundo dentro deste curso, é o Entity Framework Code First, que é o mais utilizado ultimamente, principalmente para a criação de bases de dados novas, e ele traz uma possibilidade bastante interessante, a criação das classes, utilizando aí algumas possibilidades, algumas indicações para essas classes, indicando quais são as funções delas dentro da base de dados, as funções de cada propriedade, a função da própria classe, enfim. O Code First ele traz uma série de ferramentas que nos permite trabalhar diretamente com a base de dados em cima do código da classe. E depois, posteriormente, transformar essas classes nas tabelas, nas entidades da nossa base de dados. Certo? Então vamos lá. O que é o Entity Framework Code First? Classes do domínio passam pelo Entity Framework para fazer todo esse mapeamento objeto relacional e chega-se na base de dados propriamente dita. Essa base de dados, o que ela é? Uma base de dados pode ser SQL Server, que é a mais comum, por ser do próprio .NET, né, da própria Microsoft. Então, mas o Entity ele também funciona com outras bases de dados, aí, pode ser Firebird, pode ser, enfim, qualquer base de dados que se tenha interesse em trabalhar em cima do Entity Framework, é possível através de uma conexão em cima, pode ser do ODBC, enfim, de algumas possibilidades de conexão do Entity Framework com essas bases de dados. Para o SQL Server, essa conexão ela é mais trivial, muito mais simples, já vem por padrão configurado para trabalhar com o SQL Server, então é isso que nós estaremos utilizando aqui no nosso curso. Classes de domínio em C#, Entity Framework, utilizando essas classes de domínio para a criação da base de dados no SQL Server, certo? Então vamos lá, alguns conceitos essenciais nessa parte do Entity Framework. O DB Context, nós veremos no nosso curso. Também veremos os chamados DB Sets, que são os conjuntos do nosso Entity Framework, os conjuntos de dados da nossa base de dados, que nada mais são do que as tabelas que serão mapeadas. Também veremos o conceito de Data Annotations, que são algumas anotações que a gente utiliza dentro da classe para informar se nós temos aí o nome da tabela, para informar se nós temos uma propriedade, uma determinada propriedade é uma chave primária, é uma chave estrangeira, para informar também se eu tenho alguma propriedade que vai ser mapeada para um campo que é não nulo, enfim, são algumas possibilidades que as Data Annotations nos traz para facilitar esse mapeamento, para trazer configurações para a base de dados que será criada, que será mapeada a partir das minhas classes. Também destaquei um pouco separado aqui Migrations, porque nós não veremos no nosso curso. Migrations é um conceito bastante importante da parte do Entity Framework, mas não entra nos primeiros passos com a ferramenta. Por quê? Migrations é utilizada para a criação de bases de dados, para updates na estrutura das bases de dados, os chamados alter tables, se a gente for lá para o SQL clássico. Então, a gente consegue trabalhar a partir de uma estrutura X. Se eu altero essa estrutura, eu consigo utilizar as migrations para ir para uma estrutura Y,
com poucas dificuldades em cima desta alteração. O próprio Entity Framework cuida de toda essa parte de alteração das tabelas para nós sem muita dificuldade, certo? Então, para a nossa parte prática, vou começar aqui um novo projeto no nosso Visual Studio. Vou criar uma solução vazia por aqui. Deixa eu achar aqui Blank Solution. E vou criar então essa solução vazia que eu vou chamar de Entity Framework Primeiros Passos. Certo? Criada a nossa solução, ela está vazia, não possui nenhum projeto, então eu vou criar estes projetos. Vou aqui em adicionar um novo projeto, vamos achar então uma class library que eu vou chamar de domain, das classes. Esse projeto ele vai conter as classes então do meu domínio. E vou criar também um segundo projeto que eu vou chamar mais uma biblioteca de classes, e eu vou chamar isso aqui de data, dados, que vai conter todas as classes do meu Entity Framework. Essa é a base para nossa aplicação. As classes que eu vou criar aqui, trabalhar somente no meu projeto domain. Eu vou alterar o nome dessa classe para produto. Certo? Vamos renomear tudo lá dentro. Eu tenho uma classe produto e eu vou criar aqui, então, os elementos. O que eu posso ter num produto? Eu vou ter um int id, eu vou ter uma string descrição, tem uma string nome antes da string descrição. Além disso, vou ter um decimal, pode ser um double, ou até mesmo um float, que eu vou chamar de valor. E não precisa muito mais do que isso, certo? Basicamente é isso que eu preciso ter na minha classe produto, pelo menos inicialmente, e a minha classe do domínio, só para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo aqui, criando então os nossos projetos, fazendo toda essa configuração para transformar depois, posteriormente, essas classes então em entidades da minha base de dados utilizando o Entity Framework Code First, certo? Bom, pessoal, nos vemos na próxima videoaula, espero que tenham gostado e até lá. Um abraço.